Graças a Paz, irmãos. Estamos na nossa campanha de leitura bíblica em um ano. Hoje estaremos lendo os capítulos 17, 18, 19 e 20 do livro de Josué. Então quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo e acompanhar a leitura. Capítulo 17 está escrito: Também coube sorte à tribo de Manassés, porquanto era o primogênito José. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, portanto era homem de guerra, e teve a Gileade e Bazã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte, segundo as suas famílias, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Asriel, os filhos de Siquém, e os filhos de Efé, e os filhos de Semida. Estes são os filhos de Manassés, filhos de José, segundo as suas famílias. Zelofaede, porém, filho de Efé, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, não teve filhos, mas só filhas. E estes são os nomes das suas filhas: Maala, Noá, Rogla, Milca e Tisra. Estas, pois, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, diante de Josué, filho de Num, e diante dos príncipes, dizendo: O Senhor ordenou a Moisés que se nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme a ordem do Senhor, lhes deu herança no meio dos irmãos de seu pai. E couberam a Manassés 10 quinhões, afora a terra de Gileade e Bazã, que está além do Jordão, porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde Azé até Micmetá, que está defronte de Siquém, e estende-se este termo à direita até os moradores de Entapua. Tinha Manassés a terra de Tapua, porém Tapua, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná. A Efraim couberam as cidades do sul do ribeiro, entre as cidades de Manassés, e o termo de Manassés estava ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Efraim ao sul e Manassés ao norte, e o mar é o seu termo. Pelo norte tocam em Azé, e pelo oriente em Isacar. Porque em Isacar e em Assé tinha Manassés a Bet-Sean e as suas vilas, e a Ibleã e as suas vilas, e os habitantes de Dó e as suas vilas, e os habitantes de Endó e as suas vilas, e os habitantes de Taanac e as suas vilas, e os habitantes de Megido e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. E sucedeu que, engrossando em forças os filhos de Israel, fizeram tributários os cananeus, porém não os expulsaram de todo. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: Por que me deste por herança só uma sorte de um quinhão, sendo eu um tão grande povo, visto que o Senhor até aqui me tem abençoado? E disse-lhe Josué: Se tão grande povo és, sobe ao bosque e ali corta para ti lugar na terra dos Perizeus e dos Refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são tão estreitas. Então disseram os filhos de José: As montanhas não nos bastariam. Também carros de ferro há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Sean e as suas vilas, entre os que estão no vale de Gisreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: Grande povo és, e grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas, ainda que é bosque, cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Capítulo 18. E toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló. E ali armaram a tenda da congregação, depois que a terra lhes foi sujeita. E dentre os filhos de Israel ficaram 7 tribos, que ainda não tinham repartido a sua herança. E disse Josué aos filhos de Israel: Até quando sereis negligentes em chegardes para possuir a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos deu? De cada tribo escolhei vós 3 homens, para que eu os envie, e eles se levantem e percorram a terra.
e a demarquem segundo as suas heranças e voltem a mim. E dividi-la-ão em 7 partes, Judá ficará no seu termo para o sul, e a casa de José ficará no seu termo para o norte. E vós demarcareis a terra em 7 partes, e me trareis a mim aqui descrita, para que eu aqui lance as sortes perante o Senhor nosso Deus. Porquanto os levitas não têm parte no meio de vós, porque o sacerdócio do Senhor é a sua parte. E Gade e Ruben, a meia tribo de Manassés, receberam a sua herança além do Jordão para o oriente, a qual lhes deu Moisés, o servo do Senhor. Então aqueles homens se levantaram e se foram, e Josué deu ordem aos que iam demarcar a terra, dizendo: Ide percorrer a terra e demarcai-a, e então voltai a mim, e aqui vos lançarei as sortes perante o Senhor em Siló. Foram, pois, aqueles homens e passaram pela terra, e a demarcaram em 7 partes segundo as cidades, descrevendo-a no livro, e voltaram a Josué ao arraial em Siló. Então Josué lhes lançou as sortes em Siló perante o Senhor, e ali repartiu Josué a terra aos filhos de Israel conforme as suas divisões. E tirou a sorte a tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e coube-lhe o termo da sua sorte entre os filhos de Judá e os filhos de José. E o seu termo foi para o lado norte, desde o Jordão, e sobe aquele termo ao lado de Jericó para o norte, e sobe pela montanha para o ocidente, terminando no deserto de Bet-Aven. E dali passa este termo a Luz, ao lado de Luz, que é Betel, para o sul, e desce esse limite a Atarote-Adá, ao pé do monte que está do lado do sul de Bet-Horon de baixo. E vai esse termo e volta ao lado do ocidente, para o sul do monte que está defronte a Bet-Horon, para o sul, terminando em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade dos filhos de Judá. Esta é a sua extensão para o ocidente. E a sua extensão para o sul começa na extremidade de Kiriat-Jearim, e vai este termo ao ocidente e segue até a fonte das águas de Neftoa, e desce esse termo até a extremidade do monte que está de frente ao vale do filho de Inom, que está no vale dos Refaíns para o norte, e desce pelo vale de Inom ao lado dos Jebuseus para o sul, e então desce a Enrogel. E vai desde o norte e chega a Ensemes, e dali sai a Gililote, que está defronte à subida de Adumim, e desce a pedra de Boã, filho de Ruben, e passa até ao lado defronte de Arabá, para o norte, e desce a Arabá. Passa mais esse termo até o lado de Bet-Hogla, para o norte, saindo esse termo na baía do Mar Salgado, para o norte, na extremidade do Jordão, para o sul. Este é o termo sul. E o Jordão será o seu termo do lado do oriente. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, nos seus termos em redor, segundo as suas famílias. E as cidades da tribo dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, são Jericó, e Bet-Hogla, e Emeque-Quezis, e Bet-Arabá, e Zemaraim, e Betel, e Avim, e Pará, e Ofra, e Quefá, Amonai, e Ofne, e Gaba, 12 cidades e as suas aldeias. Gibeão, e Ramá, e Beerote, e Mispá, e Sefira, e Moza, e Requém, e Irpeel, e Tarala, e Zelá, e Elef, e Jebus. Esta é Jerusalém, Gibeá e Kiriate, 14 cidades com as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Benjamim, segundo as suas famílias. Capítulo 19. E saiu a segunda sorte a Simeão, para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e foi a sua herança no meio da herança dos filhos de Judá. E tiveram a sua herança Beceba e Seba e Moladá, e Azal-Sual, e Balá e Azem, e Eutolade, e Betu, e Ormá, e Ziclaque, e Bet-Marcabote, e Azá-Suzá, e Bet-Lebaote, e Saruém, 13 cidades e as suas aldeias, e Aim, Rimon, e Eté, e Azã,
4 cidades e as suas aldeias, e todas as aldeias que haviam em redor dessas cidades, até Baalat-bé, que é Ramá, do sul. E esta é a herança da tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias. A herança dos filhos de Simeão foi tirada do quinhão dos filhos de Judá, porquanto a herança dos filhos de Judá era demasiadamente grande para eles, pelo que os filhos de Simeão tiveram a sua herança no meio deles. E saiu a terceira sorte pelos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, e foi o termo da sua herança até Saride. E sobe o seu termo para o ocidente a Maralá, vai até Debezete, e chega também até o ribeiro que está defronte a Joqueneão. E de Saride volta para o oriente, para o nascente do sol até o termo de Quislote-Tabor, sai de Daberate e vai subindo a Jáfia. E dali passa ao oriente para o nascente a Jetefé, em Et-Cazim, chegando a Rimon-Metoá, que vai até Neá. E rodeando-a, passa o termo para o norte de Anatom, chegando ao vale de Iftael, e Catate, Naalau, Sinrom, e Idala e Belém, 12 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança dos filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, essas cidades e suas aldeias. A quarta sorte saiu para Issacar, aos filhos de Issacar segundo as suas famílias. E foi o seu termo Gisreel, e Quesulote e Sunem, e Afaraim, e Sion, e Anarate, e Rabitim, e Quinslon, e Ebes, e Ramete, e Enganim, e Enradá, e Bet-Pazés. E chega esse termo até Tabor, e a Saazima, e a Bet-Semes, e vai terminar no Jordão, 16 cidades e suas aldeias. Essa é a herança da tribo dos filhos de Isacar, segundo as suas famílias. Estas são estas cidades e as suas aldeias. E saiu a quinta sorte para a tribo dos filhos de Azé, segundo as suas famílias. E foi o seu termo Elcate, e Ali, e Betem, e Akzaf, e Alameleque, e Amade, e Mizal. E chega ao Carmelo para o ocidente, e a Sió-Libnate, e volta para o nascente do sol a Bet-Dagon, e chega a Zebulon, e ao vale de Iftael, ao norte de Bet-Emeque e de Neiel, e vem sair em Acabu pela esquerda, e Hebron, e Reob, e Amon, e Caná, até a grande Sidom. E volta este termo a Ramá, e até a forte cidade de Tiro. Então torna este termo a Rosa, para terminar no mar, na região de Aquizib. E o mar, e Afeque, e Reob, 22 cidades e as suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Azé, segundo as suas famílias, essas cidades e as suas aldeias. E saiu a sexta sorte para os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias. E foi o seu termo desde Elef, e desde Alon, em Zaanaim, e Adam e Negueb, e Jabneel, até Lacum, terminando no Jordão. E volta este termo pelo ocidente a Asnote-Tabor, e dali passa a Ucoque, e chega a Zebulon ao sul, e chega a Azé ao ocidente, e a Judá pelo Jordão ao nascente do sol. E são as cidades fortificadas, Zidim, Zé e Ramate, Racate e Quinerete, e Adama, e Ramá, e Azó, e Quedes, e Edrei, e em Azó, e Iron, e Migdauel, Orém, e Bet-Anate, e Bet-Semes, 19 cidades e suas aldeias. Esta é a herança da tribo dos filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. A sétima sorte saiu para a tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias. Foi o termo da sua herança Sora, e Estaol, e Irsemes, e Saalabim, e Aijalon, e Itla, e Elon, e Timna, e Ecrom, e Elteque, e Gibeton, e Baalate, e Jeude, e Benibaraque, e Gate-Rimon,
e Mijarcom e Racom, com o termo defronte de Jafo. Saiu, porém, pequeno o termo aos filhos de Dan, pelo que subiram os filhos de Dan e pelejaram contra Lezém, e a tomaram e a feriram ao fio da espada, e a possuíram e habitaram nela, e a Lezém chamaram Dan, conforme o nome Dan, seu pai. Esta é a herança da tribo dos filhos de Dan, segundo as suas famílias, estas cidades e as suas aldeias. Acabando, pois, de repartir a terra em herança segundo os seus termos, deram os filhos de Israel a Josué, filho de Nun, herança no meio deles. Segundo o mandato do Senhor, lhe deram a cidade que pediu, a Timnat-Sera, na montanha de Efraim, e reedificou aquela cidade e habitou nela. Estas são as heranças que Eleazar, o sacerdote, e Josué, filho de Nun, e os cabeças dos pais das famílias repartiram as tribos dos filhos de Israel, em herança por sorte em Silo, perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Assim acabaram de repartir a terra. Capítulo 20. Falou mais o Senhor a Josué, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Apartai para vós as cidades de refúgio, de que vos falei pelo ministério de Moisés, para que fuja para ali o homicida que matar alguma pessoa por engano e não com intenção, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma daquelas cidades, pôr-se-á à porta da cidade e exporá a sua causa aos ouvidos dos anciãos de tal cidade. Então o tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. E se o vingador de sangue o seguir, não o entregarão à sua mão o homicida, porquanto não feriu a seu próximo com intenção, e não odiou antes, e habitará na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que houver naqueles dias. Então o homicida voltará e virá à sua cidade e à sua casa, e à cidade de onde fugiu. Então designaram a Quedes, na Galileia, na montanha de Naphtali, e a Siquém, na montanha de Efraim, e a Quiriate-Arba, esta é Hebron, na montanha de Judá. E além do Jordão, na direção de Jericó para o oriente, designaram a Bezé, no deserto, na campina da tribo de Ruben, e a Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e a Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. Estas são as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitasse entre eles, para que se acolhesse a elas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até se apresentar diante da congregação. Então, terminamos a nossa leitura de hoje. Amanhã, se Deus permitir, estaremos lendo os capítulos 21, 22 e 23 do livro de Josué. Então, que Deus te abençoe e até amanhã, se Ele assim o permitir.